Olá a todos! Hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, o óbolo da viúva, itens 5 e 6. Item 5. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhes falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Passagem registrada por São Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e também em São Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Item 6. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes e, se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até em alguns ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que estes tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os percrustassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade neste caso estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais as descobertas de tesouros de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças e por aí vai. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vêm a serem punidos pelas decepções. Leitura citada do Livro dos Médiuns, segunda parte, número 294 e 295. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão.
Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Queridos irmãos em Cristo, assim encerramos a sugestão de leitura do dia de hoje. Fique agora com os comentários. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos. Hoje, capítulo 13, itens 5 e 6, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O óbolo da viúva é o tema. Kardec nos convida a refletir sobre o que realmente nós podemos auxiliar. Com o que nós podemos auxiliar? Será que nós estamos fazendo aquilo que poderíamos fazer? Será que estamos dando o nosso melhor? Aí vem a reflexão do Cristo registrada por São Lucas, onde Jesus estava observando as doações que eram depositadas em um gasofilácio. Como diz na descrição, gasofilácio era uma urna, era um vaso sagrado onde se depositavam as doações. Entre tantas doações, entre tantas pessoas ali depositando o seu ouro, alguns muitas moedas, outras tantas, uma dessas doações chamou a atenção do Cristo, que foi a viúva, que ela doou uma moeda. O óbolo é uma moeda de pequeno valor, é uma doação de pequeno valor. Mas aquela viúva deu o que ela não tinha. Foi de boa intenção, foi de amor verdadeiro. Cristo nos deu esse exemplo e Kardec nos trouxe a reflexão. Será que quando, não necessariamente você, mas muito provavelmente você já escutou alguém falar, ou talvez já passou até mesmo pelo seu pensamento, aquela ideia de que, se eu tivesse mais dinheiro eu poderia ajudar muito mais. Se eu tivesse isso eu poderia fazer aquilo. Aí Kardec nos convida à reflexão. Será que realmente você está querendo algo para ajudar mais? Ou lá no fundinho você não gostaria de ter um pouquinho mais do supérfluo? Alcançar um pouquinho mais as facilidades? E Kardec nos chama a atenção. Olha, Jesus Cristo nos deu o exemplo e o ensinamento. Para auxiliar o próximo não necessariamente precisa ser apenas com bens materiais. Se você não tem o bem material hoje, está tudo bem. Procure aquilo que você possa disponibilizar de boa vontade, de boa intenção. Às vezes sobra um tempinho, aquele tempinho que você vai descansar, nesse tempinho você poderia doar para uma conversa amiga, fraterna. Nesse tempinho você poderia doar para uma visita, fazer uma visita a uma entidade, a um hospital, a um asilo, a um amigo, a um vizinho. Nós temos aí na literatura vários exemplos e você com certeza já deve ter visto isso acontecer. Quantas palavras amigas de consolo, motivadores muitas vezes, que evitam tragédias. Quantos abraços e quantos sorrisos que salvam vidas. Pessoas que são tocadas pelo coração por um simples abraço, uma palavra. Essa é a reflexão que Kardec nos convida. A moeda da viúva é o ensinamento que o Cristo nos traz. Podemos auxiliar com o que nós temos, o pouco que nós temos. A difícil tarefa de encontrar um tempo para fazer uma visita, a difícil tarefa de encontrar na agenda um tempo para uma conversa fraterna. Eis aí a moeda da viúva.
Que a reflexão do dia de hoje possa tocar os nossos corações e fazermos com que então busquemos um tempinho, dar atenção para aquele amigo que liga sempre, ou aquele que sumiu, lembrarmos das pessoas que podemos auxiliar com um abraço, uma visita, darmos atenção à nossa comunidade, às demandas da nossa família, enfim. É só procurar que nós encontraremos pessoas para auxiliar, e não necessariamente apenas com bens materiais. Que no dia de hoje Deus possa conceber através de suas bênçãos esse momento reflexivo e que possamos ser tocados no coração pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenhamos a boa vontade de agirmos, de encontrarmos momentos para criarmos as nossas moedas da viúva e assim auxiliar o próximo com muita boa vontade e boa intenção. Deus os abençoe, que tenhamos todos um ótimo dia e até amanhã ou até a próxima, se Deus o assim permitir. Que assim seja.